É um dia histórico, assim, é um dia que o torcedor vascaíno ele se sente recuperando a sua autoestima. O torcedor vascaíno ele está de volta ao palco das grandes decisões. E quando eu digo isso, quando o Vasco chega na semifinal da Copa do Brasil no ano passado, o Vasco tinha um time pior do que tem esse ano. Essa que é a mais cristalina das verdades. E tinha um treinador também que até tinha feito uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro, conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento, que foi o Rafael Paiva, mas um treinador com experiência zero em mata-mata, um treinador com experiência zero nesse tipo de decisão, nesse tipo de momento. Já o Fernando Diniz, ele é um cara que chega com a casca de já ter sido campeão da Libertadores. E para ser muito honesto, cara, eu acho que o Vasco só conseguiu passar do Botafogo nessas eliminatórias porque o Vasco competiu além do normal. Porque o Vasco se entregou além do normal. Porque o Vasco fez um jogo não só em São Januário, mas também no Newton Santos, de competição. Porque no final das contas, gente, a gente tá muito feliz pela classificação e ela fica ainda maior porque o Vasco eliminou um rival direto. Um rival que tudo bem, né? Historicamente é freguês do Vasco, mas recentemente não tem como discutir. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Cara, eu conversava com vascaínos, as pessoas, elas simplesmente não tinham a confiança de que o Vasco podia passar. Tava até conversando num churrasco e eu falava, Pedrosa, qual é a chance do Vasco passar do Botafogo? E eu falei assim, cara, vou ser sincero contigo, antes do primeiro jogo, do segundo jogo, a chance é 5. É uma chance de 5, de 0 a 10, o Vasco tem chance 5. Por quê? Porque o clássico equilibra. Porque o clássico, ele dá uma capacidade para qualquer tipo de jogo que faz o jogo ser equilibrado. E o Vasco, quando ele sai do primeiro jogo em São Januário, a sensação que passa dá. Dá para classificar, é possível. O Vasco tem condições de classificar no Newton Santos. E foi isso que eu falei aqui, exatamente, na live que a gente fez na partida de ida do jogo de São Januário. E foi uma partida que, inclusive, eu acho que foi muito bem equilibrada, mas o Vasco poderia ter saído vencedor. O Vasco poderia ter vencido o Botafogo em São Januário. O Vasco teve muitas oportunidades para isso, principalmente naqueles 10, 15 minutos do segundo tempo. Que o John defendeu, que teve bola na trave, que teve o próprio lance do pênalti. O Vasco ele jogou o suficiente em São Januário para conseguir vencer o Botafogo. E foi um Botafogo que jogou abaixo do que pode, na minha opinião, não só no jogo de São Januário, mas também no Newton Santos. Só que já não é mais jogar abaixo. Eu acho que esse é o Botafogo que vem se desenhando desde o momento que ele foi eliminado na Libertadores, e é um Botafogo que se perdeu durante a temporada, mas que em nada disso apaga o mérito do Vasco da Gama. O Vasco eliminou uma equipe que tem um investimento quase 10 vezes maior do que o do Vasco. O Botafogo gastou mais de 500 milhões de reais na janela de transferências. Esse é o tamanho do feito. É isso que a gente está falando. É um Vasco que, diante de todos os prognósticos negativos, que nem mesmo muitos vascaínos não acreditavam, conseguiu eliminar o Botafogo. E o mais importante, vai parecer que o Vasco eliminou o Botafogo a 1-1, eliminou nos pênaltis, como se o Vasco fosse o azarão. Como se o Vasco não tivesse jogado o suficiente para isso. E é mentira. Não deixem contar essa história de que o Vasco foi o azarado contra o Botafogo. Isso não aconteceu. O Botafogo não dominou o Vasco. O Botafogo não foi melhor nem no jogo do São Januário e nem no jogo do Newton Santos. Mesmo tendo toda essa superioridade, mesmo tendo todo esse investimento, mesmo tendo jogadores que são mais prontos, que são, digamos assim, melhores no quesito investimento, sem dúvida alguma, e isso não aconteceu. Esse que é o ponto. Porque muitas vezes as classificações de equipes que são, digamos assim, não são favoritas, elas são aos trancos e barrancos, elas são na bacia das almas. Isso não aconteceu. O Vasco jogou de forma equilibrada com o Botafogo, tanto no primeiro jogo quanto na segunda partida. A gente tem que entender que é uma questão realmente de competir. O Vasco competiu com o Botafogo. E é isso que traz toda a alegria do torcedor vascaíno. Vai para os pênaltis, Léo Jardim faz a defesa logo no início, consegue conter o Alex Telles, o que dá um conforto maior para a batida dos pênaltis do Verratti, do Puma, do Ryan, do França e, para finalizar, do próprio Robert Renan. Eu fiquei com medo, tá? Quando ele foi o quinto batedor e ele foi para a bola e o Vasco ganhando, ou seja, se ele perdesse, a disputa não ia acabar, eu fiquei com medo.
fiquei com muito medo dele tentar cavar de novo. Mas ele bateu firme, bateu bem, bateu com seriedade, com a qualidade que a gente sabe que ele tem. A câmera até foca no Diniz, e o Diniz tá meio assim, porque o Diniz, ele também estava com medo, eu acho que ele estava com medo também. E eu fiquei nervoso praticamente o tempo inteiro, cara. A partir dos 20, eu fiquei nervoso no segundo tempo. Eu tava lá no Flow, ao vivo com a galera do Flow Esporte Clube, e quando ele foi pra bola, eu falei, puta que pariu, não é possível, a gente não merece isso não, irmão. A gente não merece isso. Mas ele foi bem, cara. Ele foi bem, ele bateu muito bem. O Verratti também, como você disse, o Luiz Felipe Pacheco aqui, abriu bem a cobrança, isso é importante, porque o primeiro batedor, para mim, ele é o mais importante. Ele é o cara que vai conduzir a confiança dos seus companheiros. E ele bate muito bem, e aí depois o Léo Jardim pega. E o Vasco vai bem, porque o Vasco é bom nesse tipo de cobrança. O Vasco, ele é um time que gosta desse tipo de decisão. E eu não tô falando só de agora. Se a gente for pegar os últimos anos aí, o Vasco foi muito bem quando teve as cobranças de pênalti nos momentos decisivos. Isso tem muito a ver com o próprio Léo Jardim, sem dúvida alguma, mas com os batedores, cara. O Vasco dificilmente desperdiça cobranças de pênalti, mesmo com o Léo Jardim pegando. Se você for pegar o retrospecto aí, o Vasco tem um alto aproveitamento nesse fundamento de vários jogadores que já bateram. O Esforço já bateu pênalti, o Cocão já bateu pênalti, entre outros jogadores já bateram pênalti, e o Vasco vai bem. Eu acho que a última disputa de pênalti que o Vasco perdeu foi aquela do ABC. Ou é loucura minha? Tô tentando lembrar aqui, foi aquela cobrança do ABC, que o Pedro Raul isola a bola. Depois daquilo ali, o Vasco conseguiu ir muito bem em todas que tentou. Até o Lloyd já bateu, o João Vitor Lira lembra aqui. E foi isso. Eu acho que a última cobrança de pênalti que o Vasco perdeu foi contra o ABC. Isso mostra a força dessa equipe, isso mostra como é importante dentro de uma Copa do Brasil, em que naturalmente vão acontecer decisões por pênalti. Sem dúvida alguma, eu acho que é um dia feliz, cara. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Agora eu vou falar com o meu coração de torcedor, cara. Torcedor mesmo, assim. Eu tô feliz pra cacete, cara. Porque a gente não vive momentos como esse. E diferentemente do ano passado, que o Vasco tinha um time pior, eu sabia das limitações do time do Vasco e eu olhava para aquilo ali e eu falava, porra, ser campeão é quase impossível. Quando eu olho pro cenário de hoje, eu não vejo dessa forma. Eu tô falando como torcedor, tá? Com o meu coração.
Dá pra sonhar, irmão. Dá pra sonhar, cara. E dá pra sonhar porque o Vasco se colocou nessa condição. Dá pra sonhar porque o calendário também ajudou o Vasco. Hoje o Vasco tem condição de passar a olhar pro Campeonato Brasileiro de forma prioritária. A olhar pro Campeonato Brasileiro e falar assim, opa, deixa eu fazer aqui uma campanha decente. Deixa eu fazer uma campanha aqui legal, para deixar o torcedor mais confiante, uma campanha de quem sabe chegar entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Claro que salvar do rebaixamento é o primeiro ponto, exclusivamente o primeiro ponto. Tem que salvar do rebaixamento. Até porque o ano de 2026 pro Vasco, ele não pode nem pensar em passar por uma Série B. Porra, a Nike vai chegar, Série A de Campeonato Brasileiro, último ano de eleição, aí vai ter questão de venda, vai ser uma loucura. Então o Vasco não pode nem pensar em olhar para o que é o Campeonato Brasileiro, para o que não é o Campeonato Brasileiro. É olhar o Campeonato Brasileiro agora, pensar que essa Copa do Brasil é só em dezembro, e quando eu digo isso, é fazer um campeonato decente para que o torcedor continue com essa confiança. E principalmente, o Campeonato Brasileiro, ele vai ser importante para esse time encaixar. Porque no estágio que o Vasco está hoje, e se você olhar o estágio do Fluminense, se você olhar o estágio do Cruzeiro, que para mim são os favoritos, o Vasco está atrás. E está bem atrás. Do Cruzeiro principalmente. O Fluminense, ele também é um time casca grossa. O Fluminense também é um time que em Copa, o Renato Gaúcho é especialista. Fábio, Thiago Silva, o Canóbio está suspenso, é uma boa notícia, mas tem outros jogadores que estão crescendo, como o Serna, o Lúcio, que eles contrataram, é bom jogador, o Martinelli joga muita bola, o Hércules também está crescendo. O time do Fluminense é casca grossa. Então, o Vasco tem que chegar no final do Campeonato Brasileiro para pegar o Fluminense na Copa do Brasil, pelo menos com a moral lá no alto. Com um olhar para essa competição de igual para igual. Hoje o Vasco está atrás do Fluminense e hoje o Vasco está muito atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time maduro, o Cruzeiro é um time qualificado, o Cruzeiro é um time muito bem organizado pelo Leonardo Jardim. Do Corinthians, eu acho que a gente também está atrás. Se a gente for colocar na prateleira de força, é Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e o Vasco. Só que essa prateleira já não é mais tão distante. Do Vasco para o Cruzeiro tem uma distância. Do Vasco para o Corinthians e para o Fluminense, essa distância é pequena. Então fazer o Campeonato Brasileiro decente, encaixar os reforços, o Carlos Cuesta, o Robert Renan, o Matheus França, o próprio Carlos Andrés Gomes que não entrou na partida de hoje. Fazer um Campeonato Brasileiro bom é essencial para você chegar com confiança na reta final da Copa do Brasil. E dá, cara. O pior é que dá. O Vasco ainda teve a grande fatalidade de perder o Jair, que era um jogador que estava crescendo. Aliás, obrigado, Jair, que foi o cara que conseguiu fazer o gol contra o Botafogo em São Januário. Importantíssimo. Acho que esse título seria... Botar isso na cabeça desses atletas para jogar pelo Jair seria muito legal também. Não só pela torcida, mas por tudo que aconteceu com esse cara. Ele foi muito importante. E é isso, cara. O meu coração é de recuperar a autoestima. Poder zoar, poder gastar, poder bater no peito e falar, pô, eu tô numa semifinal de Copa do Brasil de novo. Eu tenho condições agora de terminar o Campeonato Brasileiro de forma decente. Olhar pro final do ano, não só pensando em não cair, que é uma coisa que o torcedor do Vasco não aguenta mais, porra. Tá todo mundo cansado dessa porra. Toda hora, todo ano, brigar pra não cair. Brigar pra não cair. Brigar pra não cair. Porra, é cansativo. É sacal de uma torcida que apoia esse time a todo momento. Uma torcida que apoia esse time em todo lugar. E tem que fazer de tudo. De tudo. Pedrinho, diretoria, presidente, todos que estão envolvidos nos processos, façam de tudo pro Vasco jogar em São Januário. Se o Corpo de Bombeiros, se a Polícia Militar, se o Papa fizer as exigências, atenda, faça de tudo. O Vasco tem 3 meses para brigar por isso. 3 meses. O Vasco precisa jogar em São Januário. O Vasco merece jogar em São Januário. E o Vasco não pode se dar o luxo de sair da sua própria casa. Porque se o Vasco se manteve vivo dentro da partida contra o Botafogo, teve muito a ver com São Januário, que também equilibra o jogo. O Vasco poderia ter ganhado em São Januário. O Vasco precisa fazer de tudo o que for, o que tiver ao alcance, para conseguir jogar em São Januário. Porque é um absurdo. O único clube do futebol brasileiro que é punido por ter estádio
dentro de uma semifinal de Copa do Brasil, não poder jogar dentro de casa, tá? Então, diretoria, faça de tudo o que for preciso para que o Vasco possa jogar em São Januário contra o Fluminense. Aí o segundo jogo, o primeiro jogo, seja lá o que for, que seja no Maracanã, que seja 90-10, não tem problema. Mas o Vasco tem que jogar em São Januário. Por pretensão futebolística. O Fluminense é muito forte no Maracanã. O Fluminense é um time que está acostumado a jogar no Maracanã. E quando se une ao Maracanã, se torna mais forte ainda. Isso tem que ser falado. Tem que ser deixado claro. Então, mesmo que seja 50-50, hoje o Vasco no Maracanã é uma equipe mais fraca do que o Fluminense. Então o Vasco tem que utilizar o direito de ter a sua casa, de jogar em casa. Não no Newton Santos, que até o Vasco tem um bom desempenho. Já ganhou até do próprio Fluminense lá. Mas é o momento de pegar esses 3 meses e conseguir brigar por São Januário. Tem que ser assim. Tá? Então, é isso, cara. As coisas mudam. Eu sempre gosto, amo muito clássicos no Maracanã. Gosto muito dos 50-50. Muito, de verdade. Muito. Gosto desse movimento. Mas eu não consigo ver, de forma tangível, o Vasco tendo mais chances de vencer o Fluminense jogando 2 vezes no Maracanã do que jogando uma vez em São Januário e no Maracanã. E me desculpa, o momento pede que o Vasco não perca nada que seja vantajoso para o Vasco. O Vasco não pode abrir mão de jogar em sua casa. É só isso, cara. É só isso. É um momento muito delicado, onde o Vasco não é o favorito para ser campeão dessa Copa do Brasil, mas que tudo que for possível para o Vasco fazer e conseguir manter o tipo de vantagem que é jogar em casa, o Vasco tem que fazer, cara. O Vasco tem que fazer. O momento pede isso. Não adianta mais ficar na fila do quase. Não adianta mais ficar na fila do se. O Vasco tem uma oportunidade muito grande de conseguir passar na Copa do Brasil e chegar a uma final, cara. Então, eu espero realmente que o Vasco consiga brigar por isso. Brigar por isso de qualquer forma.